vamos agora resolver mais uns exercícios que estão presentes na nossa apostila do curso. Se você quiser baixar a apostila, entre lá na minha página que você vai poder ter acesso a esse material em PDF, tá certo? Então, você tem na página 4 do primeiro módulo, tá? Você tem alguns exercícios para desenvolver as habilidades e competências. Eu vou resolver algumas questões, tá? Outras fica mesmo para você fazer, porque elas são mais diretas, mais fáceis. Basta ter acessado a aula, tá? Você vai conseguir resolver sem problemas. Qualquer dúvida, entre em contato. Bom, essa questão aqui é uma questão de vestibular. A questão número 3, caiu na Ascens Gran Rio. É uma questão que requer só um pouco mais de raciocínio, ela não é tão direta. Por isso que eu vou resolver esta questão aqui, até para servir de experiência para você tentar resolver outras questões, tá? Então, essa questão da Ascens Gran Rio, você pode acessar a questão pressionando no botão que vai aparecer em cima, que você vai poder ver a questão, tá? Quem não tem a apostila ainda. Mas essa questão fala o seguinte: admite-se que os isótopos, H1, H2, H3, tá? São isótopos do hidrogênio. Já estudamos de átomos do mesmo elemento com massas diferentes. Então, olha, as massas são diferentes, tá certo? Na verdade, isso aí é o número de massas, já expliquei isso na aula, mas funciona como se fosse a massa do elemento, porque é muito próximo. Então, você tem o cloro também, ó, você tem 2 cloros, 3 hidrogênios, e você tem 3 oxigênios. Tudo isso ele dá na questão. Aí ele fala que esses átomos, eles podem formar o ácido clórico, essa molécula aqui, ó. Quem vai formar essa molécula? O hidrogênio, o cloro e o oxigênio. O hidrogênio, o cloro e o oxigênio. Mas percebam que você não tem só um tipo de hidrogênio. Então, qualquer dos 3 hidrogênios pode entrar nessa molécula, o 1, 2 ou 3, entendeu? Porque são hidrogênios que existem na natureza. Então, você tem, teoricamente, qualquer um dos 3. A mesma coisa do cloro, você tem 35 e 37. Você não pode definir qual é que entra na molécula. A molécula é uma coisa também natural, né? A natureza formula essas moléculas muitas das vezes, ou até quando o homem faz essas moléculas, tá, sinteticamente, ele também às vezes não controla que tipo de átomo entra. Então você tem aqui, tá, uma molécula que vai ser formada por esses elementos. Aí ele pergunta, relativamente a essas moléculas, a essa molécula, relativa a elas, podemos dizer... Então, o que é que nós podemos dizer? É uma questão de vestibular e de marcar. Aí você vai analisar as alternativas e vai tentar identificar qual é a correta. Porque quando ele fala podemos dizer, é a correta que ele quer. Ok? Então, a letra A. Todas apresentam a mesma massa. Então, a letra A, ele fala que todas relativa a essa molécula. Todas as moléculas vão ter sempre a mesma massa. Bom, pessoal... Se os átomos que formam essa molécula não têm a mesma massa, pode ser 1, 2 ou 3, pode ser o 35 ou 37, pode ser o 16. Então, se os átomos não têm a mesma massa, logicamente a molécula também vai ter massas diferentes, tá? Por exemplo, se numa molécula você tiver 3 oxigênios de 18, você vai ter uma massa na molécula. Agora, se você tiver 3 oxigênios de 17, você vai ter uma 16, você vai ter uma outra massa, 17 também. Então, se você tem átomos com massas diferentes, né, o mesmo elemento com massas diferentes, a molécula também poderá ter massas diferentes. Tá? Então, lógico que a letra A está errada. Por que está errada? Porque ele fala que todas apresentam a mesma massa. Então, não é uma coisa correta. Ok? Entendeu? A letra B... ela fala, suas massas podem variar de 84 U, olha o que ele fala na letra B, que a massa desta molécula pode variar de 84 U até 94 U. Ele falou que a massa dessa molécula varia, quer dizer, variar, ela está entre esse valor e esse valor, ou seja, este é o menor e esse é o maior. Não pode ter massa menor que essa, e não pode ter massa maior que essa, variar entre esses dois valores. Então, entendeu a linguagem matemática, aí você vai puxar o raciocínio. Tá? Então, e aí, como é que eu vou saber se está certo isso? Se é de 84, você vai fazer o cálculo da massa da molécula. Você já aprendeu a fazer esse cálculo. Então, vamos calcular a massa da molécula. A molécula é essa. Então, você vai ter um hidrogênio. Um hidrogênio só. Uma vez, agora que vem o raciocínio.
Como você quer saber qual é o menor valor, é o menor ali, 84, tu vai usar somente os menores valores, olha, esse. Somente os menores, porque a menor massa vai ser aquele onde os átomos são de menor massa. Então é uma lógica matemática mesmo. Aí você vai usar os menores, então 1 vezes 1, porque só tem um hidrogênio, que dá 1. O cloro também só é 1, fica fácil. O cloro aqui é 35, o menor é 35. E o oxigênio são 3. Dá mais trabalho o oxigênio, 3. 3 vezes 16. Tá entendido? Claro, eu uso só os menores. Aí você 3 vezes 16 dá 48. Agora você soma tudo. Somando tudo, 1 com 5, 6. 1 com 5, 6. 6 com 8, 14. Tá? Vai 1. 1 com 3, 4. Com 4, 8. 84, ó. Deu certinho. A menor é 84. Até agora a letra B está correta. A menor é 84. A gente falou que a maior é 94. Então vamos fazer agora o cálculo da maior. Então é a mesma coisa. Então o raciocínio dessa questão é esse. Você não está aqui, quando o professor resolve um exercício para você, não é para você decorar a questão. É para você tentar entender o raciocínio que foi usado na questão. Porque às vezes você vai raciocinar da mesma maneira para outras questões. Tá? Então você tem que aprender o raciocínio, ou seja, aprender a raciocinar do jeito que foi feito. Ok? Bom, aí vamos fazer agora a maior massa. A maior agora, mesmo cálculo, um hidrogênio, cálculo mesmo, um hidrogênio, só que agora você não usa a menor massa, já que eu quero o maior valor, vou usar a maior massa. 3, ó, já mudou. Agora o hidrogênio é 3. Então você vai ter 1 vezes 3, 3. Cloro, vou usar o 37. Então, um cloro, só tem um cloro. 37. Então, você vai ter o 37. E o oxigênio são 3. Né? 3 oxigênio. Agora você usa o 18. 3 vezes 18. Sem errar a matemática. Né? 3 vezes 18 dá 54. E agora você soma tudo. 3 com 7, 10. Tá? Com 4, 14. Vai 1. 1 com 3, 4, com 5, 9. 94. Então a menor é 84 e a maior é 94. Então a letra B é a correta para marcar. Então você fez isso, tá? Marcou a letra B, pronto. Ok? Então essa era uma questão, tá? Não era muito difícil, só tinha que entender o raciocínio a ser usado na questão. Tá certo? Voltamos para resolver mais alguns exercícios, tá? De massa molecular. Então você tem aí mais 2 questões da nossa apostila. Questão número 4 e a questão número 5. A questão número 4, tá? As 2 questões não são de vestibulares, são só de aprendizagem mesmo, tá ok? Determinar a massa atômica do cloro, a questão número 4. Determinar a massa atômica do cloro. Então, olha, de que você acha a massa atômica do cloro? Lógico que se você tiver uma tabela, já está lá a massa atômica. Mas uma questão desse tipo, com certeza ele não dará a tabela para você. Olha só. A massa atômica do cloro, ele quer que você encontre essa massa, sabendo, tá, que a massa dessa substância aqui que tem cloro, são 3 cloros aqui a substância, é 119,5. Então ele te deu uma substância, te deu a massa molecular, né, isso aqui é a massa daquela molécula. Tá? E ele quer que você, através desses dados, encontre a massa atômica do cloro. Tá bom? Então vamos ver como é que se faz. Bem, primeira coisa, eu tenho a massa total da molécula. Então você lembra como é que se faz a massa total da molécula? É a soma de tudo. Então você vai ter um carbono, e ele te deu a massa do carbono, é 12. 12U. Então um carbono que dá 12, olha só. Tá? Então você tem um hidrogênio também, ó. Um hidrogênio, tá certo? O hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1. Então você tem 1 do hidrogênio. E você tem o cloro, 3 cloros. Tá? 3 cloros. Pode ser feito desta maneira, isso é uma maneira de fazer. Você tem 3 cloros. Só que você não sabe a massa atômica do cloro. É justamente isso que ele está perguntando para você. Então como é que você pode fazer? Uma maneira de fazer, não tem só essa não.
tá? De outra maneira. Mas uma maneira de fazer é o seguinte, como eu não sei a massa do cloro, eu vou botar aqui a massa do cloro como X. Tá? Pode ser qualquer letra, pode ser massa atômica. Você coloca o que quiser aqui, é uma letra, é apenas uma incógnita, uma variável, tá? Uma coisa que você não sabe. Então, isso aqui seria a massa do cloro. Então, 3 vezes o cloro, daria 3x, né? É 3 vezes o cloro, 3x. E você sabe que a massa molecular não é a soma de tudo? Então, você tem a soma de tudo. E você tem esse valor da soma de tudo. 119,5 U. Então, você tem a somatória de tudo, é essa. Então, se você perceber, você só tem aqui nesses números uma variável que é o x. Então, você arma aí uma equação e acha o valor desse x, que seria a massa do cloro. Assim, ó, 12 mais 1, vou até fazer algo direto. 12 mais 1, 13, tá certo? Não é? Eu poderia fazer um termo separado do outro, mas fica fácil. 12 mais 1, 13, então fica 13 mais, não tem que somar com isso aqui? Mais 3x, isso é igual a 119,5. Então aí você resolve esta pequena equação e você acha o valor de x. Tá bom? Então é uma maneira de fazer. Então esse x é justamente a massa do cloro. Aqui ó, x, a massa do cloro, tá? Então vai ficar 3x igual a 119,5, tá? Menos 13, não é isso? Porque o 13 está positivo, passa para lá negativo. Aí o x vai ser igual a... Tá? Então aqui você passa o 3 dividindo, olha só. O 3 está dividindo, tá? Ele passa dividindo. E aqui você faz a conta, tá? 119 menos 13. 119,5 menos 13. Só não vão perder para a conta, como eu já falei para vocês. Então aqui você tira 0, aqui é 0, né? 0 de 5 dá 5, vírgula, né? Você bota a vírgula. Aqui você tem 9, né? 9 menos 3, 6. Olha só, 9 menos 3, 6. E aqui 1 menos 1, 0. E aqui você tem 1. Tá bom? 106,5. Olha só. 106,5. 106,5. E agora, para achar a massa do cloro, você vai dividir 106,5 pelo 3. Então, aí você vai ter, tá? X igual, fazendo a divisão, tá? 106,5 dividido por 3, 100 é rápido, por favor. Tá? Não use máquina de preferência, eu já falei para vocês. Então, 106,5 vai dar 35,5, tá? Então, essa aqui é a massa do cloro. A massa do cloro seria 35,5 U, tá? Alguns elementos, eles têm a massa mesmo com parte fracionária, tá certo? Com decimal. Na realidade, a maioria da massa dos elementos, ela não dá uma massa exata. Tá? A gente que tem o hábito para facilitar a conta de arredondar, tá certo? As massas atômicas. Então, quando você for consultar tabelas periódicas, né, você vai ver valores, tá certo? De massa moleculares com muitas decimais. Então, o que você vai fazer? Arredondar sempre, tá? Quando é meio, é que aí não dá para arredondar, nem para mais, nem para menos. Mas quando dá, você arredonda sempre por valor mais, para a gente saber as regras de arredondamento, tá? Então, você tem que arredondar, ok? Então, tá aí essa questão, é feita dessa maneira. Esta outra questão, a questão 5, é parecida também, pessoal. Você pode fazer da mesma maneira, olha só. Só que aqui já é diferente, é outra coisa que ele quer, mas você vai fazer da mesma maneira. Ó, nessa questão número 5, ele quer determinar o valor do x. Aonde está o x? Está aqui, ó. O x é a quantidade de oxigênio. Ele quer saber a quantidade de oxigênio agora. Aqui ele queria saber a massa do cloro. Tá? Qual é a massa do cloro que foi usada aqui nessa fórmula? Aqui ele quer saber a quantidade de oxigênio. O X é esse aqui, ó. Então você tem potássio, Mn é manganês, tá?
e aqui você tem o oxigênio X. Então, X é a quantidade de oxigênio, tá? É isso que ele quer. Ele deu isso aqui, que é a massa da molécula, 158U, tá bom? Foi dado na questão. Ele deu os pesos dos elementos. Então, você vai fazer da mesma maneira. Quanto é esse X? Ok? Então, o que você vai fazer? Você tem a massa total, já. E você sabe que a massa total é a soma de todos os elementos, não é isso? De todos. Então, vamos fazer a soma de todos os elementos. Potássio, 1. Uma vez o potássio. O potássio é 39. Então, dá 1 vezes 39, que dá 39. Ok? Então, olha só. Agora o manganês. O manganês só é 1 também. 1 vezes o manganês. O manganês é 55. 55, que dá 55. Tá certo? E agora falta o oxigênio. Quantos oxigênios tem? Aí você não sabe a quantidade. É X. Então você bota o X. Por quê? Porque é a quantidade de oxigênio, pessoal. A quantidade de oxigênio é X. Você não sabe? Então, X é a quantidade. Vezes, não é isso? A massa do oxigênio, que é 16. Então você vai ter X vezes 16, que dá 16X. Olha só. Semelhante a essa questão que eu resolvi ainda há pouco, né? Então, você tem 16X. E você sabe que a somatória, que é a massa dessa molécula, é 158. Então, olha, você tem de novo somente uma incógnita, ou uma variável, que é esse X para descobrir. E é justamente o que ele quer, o valor desse X ali. Então você faz novamente aquela equação, ó. Você pode somar logo esses dois, né? Você sabe que é a soma de tudo, não é a soma de tudo? Então você soma esses dois, isso aqui vai dar 9 com 5, 14, tá? 9 com 5 dá 14, vai 1. 1 com 3, 4, com 5, 9. Dá 94 aqui, ó. Então você vai ter o seguinte, ó. 94, tá? Não era obrigado eu somar logo, eu poderia colocar tudo aqui. Ah, mas é melhor somar logo. 24, 94, tá ok? Mais 16x é igual a 94, mas é igual a massa da molécula, 158. Agora você acha esse x, né? Isso aqui é uma equação do primeiro grau, com uma variável. Você estuda isso desde o ensino fundamental, achar o valor do x. Então não erre matemática. Vamos lá, passo 94 para lá, vai ficar 16x igual a 158. Se eu estou passando 94 para o outro lado, vai passar menos 94, né? Ok? Porque está positivo, passa negativo. Aí você vai ter o 16x igual, aí você faz essa conta, sem errar. 158 menos 94. Você vai ter, certo? Você vai ter 8 menos 4, 4, tá certo? 8 menos 4, 4. E aqui não dá para tirar 5 de 9. Então você pega esse 1 emprestado. Então 15 menos 9, 6. Tá bom? 6. Então deu 64. E aí você passa o 16 para o outro termo, não é isso? Ou você simplifica tudo por 16, você que sabe isso aí. A matemática, às vezes, tem vários caminhos para fazer, mas que no final tem que dar a mesma resposta. Então, eu vou passar o 16 para lá, vai ficar 64, dividido por 16, porque está multiplicando, é 16x, eu passo dividindo. E você vai ter como resposta x igual, aí você divide 64 por 16, sem errar essa divisão, tá? Divide, isso aqui vai dar 4. Então, esse que é o valor do x nessa questão. X vale quanto? Ficou claro? Então, terminamos aí a parte de massa molecular, tá? Fizemos alguns exercícios, tá? O resto é treinamento de vocês. Agora, depois desta aula, você tem exercícios simulados lá no site, uma bateria de exercícios para vocês fazerem. A correção é automática, tá? Quando você faz o exercício online, é automático. Já te dá uma nota para você fazer uma autoavaliação do seu conhecimento. Qualquer dúvida sobre as questões, você entra em contato para a gente resolver essas dúvidas. Até a próxima.